A obra de Deus, o propósito claro de fé em Jesus. A Bíblia nos ensina em João 6:29 que a obra de Deus é esta: crer naquele que ele enviou. Este versículo sintetiza o coração da mensagem cristã de forma simples, mas profunda. Em um mundo onde as pessoas constantemente buscam por significado e propósito, Jesus nos apresenta uma resposta clara. A obra que Deus requer de nós é crer em Jesus Cristo. Não importa o quanto buscamos realizar boas ações ou obras grandiosas, o que Deus realmente deseja é que tenhamos uma fé genuína e confiante no seu Filho. A fé é o princípio que dá vida a todas as outras obras. Quando colocamos nossa confiança em Jesus, estamos iniciando a verdadeira obra de Deus em nossas vidas. Ele não quer apenas sacrifícios ou ações externas, mas um coração que creia no poder redentor de Cristo e que aceite seu senhorio. O que Deus espera de nós? A resposta simples de Jesus. No versículo anterior, João 6:28, os discípulos perguntam a Jesus: "Que faremos para realizar as obras de Deus?" Eles estavam buscando algo mais complexo, talvez uma lista de tarefas ou um caminho detalhado para agradar a Deus. Mas a resposta de Jesus é surpreendentemente simples e direta. A obra de Deus é crer naquele que ele enviou. Não é necessário realizar feitos heróicos ou complicados, mas apenas confiar em Jesus. Em uma sociedade onde muitos se perdem em busca de fórmulas ou rituais religiosos, a fé se destaca como o ponto central do relacionamento com Deus. Crer em Jesus não é apenas entender intelectualmente quem ele é, mas é confiar profundamente em sua obra redentora, acreditando que ele é o Filho de Deus que veio ao mundo para nos salvar do pecado e nos oferecer a vida eterna. O papel de Jesus, o enviado de Deus para a salvação da humanidade. Quando Jesus diz que a obra de Deus é crer nele, ele nos lembra de sua missão essencial. Ele veio ao mundo com um propósito claro e inabalável, que era salvar a humanidade. Jesus não apenas viveu entre nós, mas também morreu e ressuscitou para nos dar a oportunidade de viver eternamente ao lado de Deus. A obra de Deus em Cristo é muito mais do que uma lição moral ou uma filosofia de vida. É a ação redentora de um Deus que ama tanto a humanidade, que enviou seu próprio Filho para tirar nossos pecados e nos dar uma nova vida. Sem Jesus, não há salvação, pois ele é o único caminho para a reconciliação com Deus. O trabalho que ele quer que façamos é simples: crer nele, entregar nossas vidas a ele e aceitá-lo como Senhor e Salvador. A fé que transforma, o fundamento para uma vida de obediência. A verdadeira fé em Cristo vai além de uma crença superficial. Ela é uma fé que transforma. A obra de Deus não é apenas uma questão de entender que Jesus é o Filho de Deus, mas é um convite para viver de maneira nova, baseada em um relacionamento pessoal com Ele. Quando cremos de todo o coração, a nossa vida começa a refletir essa fé. Nossas atitudes, decisões e ações são moldadas pela confiança que depositamos em Cristo. A fé genuína em Jesus é um princípio ativo, que gera frutos em todas as áreas da nossa vida. Assim, a obra de Deus não se limita a palavras ou declarações de fé, mas se reflete em ações concretas de obediência, amor ao próximo e busca pela santidade. A fé transforma a maneira como vivemos, amamos e interagimos com o mundo ao nosso redor. O poder da oração, um canal de comunicação com Deus. Embora a obra principal de Deus seja que creiamos em Jesus, a oração continua a ser uma prática fundamental na vida cristã. A oração não é um trabalho no sentido tradicional, mas é o meio pelo qual nos conectamos profundamente com Deus. Quando oramos, estamos expressando nossa fé, nossas dúvidas, nossas necessidades e nossa gratidão. A oração é uma resposta natural a tudo o que Deus fez por nós em Cristo. Através dela, somos fortalecidos, orientados e renovados. Embora a salvação seja dada por meio da fé, a oração é o veículo através do qual essa fé se nutre e cresce. Quanto mais oramos, mais nossa confiança em Deus aumenta e mais clara se torna sua vontade para nossas vidas. A oração também nos ajuda a discernir a direção divina e a entender como cumprir a obra de Deus
de maneira eficaz. O amor de Deus, a essência da sua obra em nossas vidas. A obra de Deus não pode ser separada de seu imenso amor por nós. Deus nos amou tanto que enviou seu Filho único para morrer por nossos pecados, para nos oferecer perdão e reconciliação. Esse amor é o fundamento da obra de Cristo na cruz. Quando cremos em Jesus, estamos aceitando esse amor incondicional e experimentando uma transformação profunda em nosso interior. A obra de Deus não é apenas um ato de justiça, mas também de misericórdia e compaixão. Quando entendemos o amor de Deus, nossa resposta é, inevitavelmente, amar aos outros. A fé que recebemos de Deus não deve ficar retida dentro de nós, mas deve ser refletida em amor e serviço ao próximo. Assim, a obra de Deus em nossa vida é, ao mesmo tempo, um reflexo de seu amor por nós e um chamado para amar aos outros de maneira sacrificial e verdadeira. Esperança e vida eterna, o legado da fé em Cristo. Crer em Jesus não apenas nos oferece a salvação no presente, mas também a promessa de uma vida eterna com Deus. A vida eterna começa no momento em que cremos em Cristo e é a garantia de que, além das dificuldades e desafios da vida terrena, temos uma esperança gloriosa por diante. Jesus disse: "Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá." João 11:25. A esperança cristã não é uma ilusão, mas uma certeza baseada na ressurreição de Jesus. Ele venceu a morte, e como resultado, todos aqueles que depositam sua fé nele terão a mesma vitória sobre a morte e viverão eternamente com Deus. Essa esperança de vida eterna nos dá força para enfrentar os desafios do dia a dia, sabendo que o melhor está por vir e que a nossa fé não é em vão. Justiça de Deus, a realização do seu plano redentor. A justiça de Deus é um dos pilares fundamentais da sua obra. Quando Deus envia seu Filho, ele não está apenas oferecendo graça e misericórdia, mas também cumprindo sua justiça. Jesus pagou o preço pelos nossos pecados, oferecendo-nos perdão e uma nova chance de viver. A justiça de Deus não é apenas sobre castigo, mas sobre restauração. Por meio de Jesus, Deus faz a justiça ser completa, oferecendo-nos a oportunidade de ser justificados diante dele. Quando cremos em Jesus, estamos aceitando essa justiça que foi consumada na cruz. A obra de Deus em Cristo é, portanto, a perfeita combinação de justiça e misericórdia, e é por meio dessa obra que podemos ser salvos. Gratidão, a resposta natural à graça de Deus. A verdadeira fé em Cristo gera gratidão. Quando compreendemos o sacrifício de Jesus e a salvação que ele oferece, não podemos deixar de ser gratos. A gratidão é a resposta natural de um coração transformado pela fé. Ela nos leva a viver de forma generosa, a servir aos outros e a compartilhar as boas novas do Evangelho. A obra de Deus em nós deve ser vista em nossas ações de gratidão, pois a gratidão é o combustível que nos motiva a seguir em frente, a lutar contra as adversidades e a viver de maneira digna do chamado que recebemos em Cristo. Proteção divina, a confiança que recebemos em Cristo. A obra de Deus também envolve a sua proteção constante sobre nossas vidas. Quando cremos em Jesus, somos protegidos pelo seu poder e cuidados. Isso não significa que não enfrentaremos dificuldades ou desafios, mas que em meio às tempestades da vida, Deus está conosco, nos sustentando e nos guiando. A fé em Cristo nos dá a confiança de que, independentemente das adversidades, Deus está no controle de todas as coisas. Ele não nos abandona, e a sua proteção nos dá segurança para seguir adiante, sabendo que Ele nunca nos deixará sozinhos. O chamado à transformação. Viver a obra de Deus em cada dia. A obra de Deus em nossas vidas não é algo que acontece apenas em um momento de decisão, mas é um processo contínuo. Quando escolhemos crer em Jesus, estamos também nos comprometendo a viver de acordo com seus ensinamentos e a buscar sua vontade em todos os aspectos de nossa vida. A transformação não é instantânea, mas começa no momento em que aceitamos a Cristo e continua enquanto buscamos crescer em fé, amor e obediência.
A verdadeira obra de Deus é viver como Cristo viveu, amando, servindo e espalhando o Evangelho de maneira autêntica. A transformação é uma jornada, e Deus nos acompanha em cada passo dessa caminhada. Conclusão: a simplicidade e profundidade da obra de Deus. Em última análise, a obra que Deus exige de nós é simples, mas profunda. Crer em Jesus Cristo. A fé é a chave que abre as portas da salvação, da vida eterna e de um relacionamento transformador com Deus. Quando aceitamos Jesus, somos reconciliados com o Pai e recebemos a promessa de uma vida eterna. A fé verdadeira é aquela que nos transforma, que nos motiva a amar, a servir e a viver com esperança. A obra de Deus não é sobre realizar feitos grandiosos, mas sobre confiar em Cristo e viver de acordo com o propósito que Ele tem para nossas vidas. Que possamos, cada dia, realizar essa obra de fé e viver de maneira digna do chamado que recebemos. Que a mensagem de fé, paz e esperança que compartilhamos aqui possa tocar seu coração e trazer força para a sua jornada. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para mais conteúdos inspiradores. Que Deus abençoe sua vida.